Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é um podcast especial, testemunho de alguém que vai trazer uma mensagem com conteúdo de valor que eu tenho certeza, conhecimentos profundos, experiências que vão trazer algo significativo na sua forma de ver a vida, pensar, valores. E hoje nós vamos conhecer a história do Fabrício. Está aqui comigo, tenho a honra de entrevistá-lo hoje. Tudo bem, Fabrício? Um prazer estar aqui com você, fazer parte agora dessa missão de contar a minha história. Muito bem, é isso aí. Hoje, nesse bate-papo aqui, né, maravilhoso, conhecer um pouco da sua história. Nós já conversamos um pouquinho, é claro, mas como me impactou a sua história, eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, um pouquinho da sua profissão, quem é o Fabrício de fato, e essa mensagem tão valorosa que você traz consigo. Nós sabemos que a sua profissão, você é um tatuador, né? Sim, sou tatuador vou fazer 7 anos de tatuagem. 7 anos de tatuagem. E fui já de outras áreas, né? Mas hoje eu estou há 7 anos como tatuador e fazendo um trabalho aí bem legal, porque hoje, graças a Deus, eu faço parte de um grupo seleto que concentra os principais tatuadores do Brasil. Olha, então, eu tenho essa honra de fazer parte desse grupo. Que bacana, você tem um estúdio? Sim, eu trabalho num estúdio em parceria. Eu já tive um estúdio próprio, hoje é um estúdio em parceria, mas é um estúdio muito bem estruturado e tenho a honra aí de atender bastante pessoas que querem fazer. Eu falo que a pessoa conta a sua história e eu transformo ela em arte na pele. Rapaz, que interessante. É algo diferente, né? Que a pessoa, quando decide, eu acredito que quando ela decide fazer uma tatuagem, tem que ter um significado, tem que ter algo por trás disso aí, e você ali se torna o artesão ali. Exato. Desenhando o sonho que a pessoa teve ali, representando através da arte. Exatamente. Um trabalho incrível, né? E só que você, como falou, sempre não foi tatuador. Quais foram as outras áreas que você atuou aí, profissionalmente falando aí? Então, eu iniciei trabalhando pintando prancha de surf. Prancha de surf, olha só. Depois eu fui para a área de design gráfico e fazia capa de CD de artista. E aí depois eu montei uma agência de publicidade e fiquei com ela há mais de 9 anos. A arte já estava na veia ali, né? Sempre já. E aí com a agência eu fiquei com 9 anos e tive a honra de fazer grandes trabalhos para Coca-Cola, BASF, SAS. Fiz o logo do Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, e outros trabalhos para o Palmeiras. Legal, você conheceu uma galera, né, importante aí no meio. Interessante. E falando um pouquinho sobre a sua experiência antes da tatuagem. Hoje você desenha, você traz vida, traz, né, significado através do que as pessoas pedem através da tatuagem. Mas enquanto agência, como que era esse trabalho? O que levou você a de fato atuar ali com a agência? Qual que era, fora esses trabalhos que você já fez, né, como você falou, com goleiro e tal, você tinha um trabalho mais específico ali. E você conheceu várias pessoas, e como foi essa participação sua nesse ramo profissional? Então, eu cheguei a fazer trabalhos, né, para grandes players. Eu fazia a criação de logomarcas, fazia o trabalho de criação de história mesmo, storytelling, para poder fazer apresentações em palestras. Então, isso até me trouxe um know-how para eu poder fazer esse trabalho hoje que eu faço de contar a história através do desenho na pele da pessoa, né? Sim. Então, eu falo que Deus tem um trabalho comigo voltado em cima de histórias. E eu sempre fui voltado para a questão da história e estudar sobre história, né? Isso sempre, você citou aí, além de tatuador, você é cristão. Então você sempre colocou o valor das suas coisas, sempre teve ali a presença de Deus, a gente pode colocar assim, nos seus trabalhos. E sempre foi assim, desde a infância? Como é que foi? Nasceu num lar cristão? Como é que foi isso para você entender que existia uma certa importância em colocar Deus ali no seu trabalho? Como é que foi isso? Então, na verdade,
vou contar um pouco antes, né? Que na verdade meus pais, eles até já tinham sido cristãos, sem se conhecer. Minha mãe já tinha servido em uma igreja e meu pai em outra, quando jovens. E depois de um tempo eles se conheceram, abandonaram a igreja e ambos viraram católicos, né? E seguia ali fervorosamente. Todo domingo a gente ia na missa. Mas o que acontece é que meu pai era muito bem sucedido. Ele teve uma fábrica de móveis com 100 e quase 200 funcionários. Olha, era uma baita de uma fábrica grande. Isso na São Paulo mesmo? Em São Bernardo, que era o polo do móvel naquela época, né? Na sua infância foi ali em São Bernardo? Foi. Grande ABC? Nasci ali e cresci ali. Legal. E aí ele tinha essa estrutura toda, né? Inclusive até teve 2 artistas globais que na época a escolinha do professor Raimundo estava em alta. Legal. E teve 2 integrantes da escolinha que fez propaganda com meu pai na época. Então ele tinha uma estrutura dessa loja de móveis. Dessa loja de móveis. Legal. Mas aí veio o plano Collor e tal, e ele acabou quebrando. Como muitos brasileiros passaram, infelizmente, né? Mas Deus tinha um plano nisso, né? Certo. Porque fez com que ele voltasse ao primeiro amor lá no fundo. Né? Porque o que acontece? Meu pai, ele não era de beber e ficar em bar, mas por conta de algo espiritual mesmo que havia, ele tinha um problema que ele acabava até traindo a minha mãe e achava que ela fazia a mesma coisa. E aí ele chegava em casa achando que ela tinha feito isso e ficava nervoso e quebrava tudo. E era uma situação bem, bem difícil. E aí ele tinha desejo de suicídio. Isso era uma coisa pesada em casa, porque eu também tinha esse desejo de suicídio. Nunca tentei nada, mas eu imaginava e sonhava com o dia da minha morte. Então, e eu ouvia vozes. E era terrível, assim, a situação. Eu lembro que tinha um quadro em casa, que era de uma sereia, e esse quadro era consagrado. E a gente não sabia. E eu morria de medo daquele quadro, e de noite, se eu tinha que descer para pegar, que era um sobrado, se eu tinha que descer para pegar água, alguma coisa, eu pensava 1000 vezes por conta desse quadro. Só para me entender. Seu pai ele já estava estabilizado, a empresa já estava andando com mais de 200 funcionários ali, e veio essa interferência política, o plano Collor, que acabou atrapalhando ali os negócios. Devido a isso, começou o desejo suicida e outras atividades. Não, antes dele quebrar, ele já tinha esse desejo de suicídio. Ele chegou a colocar eu para dormir com a minha mãe, alegando que estava com calor, e realmente nós homens temos muito calor, né? E ele estava muito calor naquele dia, mas era algo espiritual, e ele queria deixar ele tinha arma em casa, certo. E aí ele colocou minha mãe para dormir comigo e com a minha irmã, e certo. ele planejou matar minha mãe, me matar minha irmã e se matar. E Deus teve misericórdia que isso não aconteceu. Mas em brigas eu cheguei a ver muitas vezes presenciar meu pai por arma na cabeça, dizendo que ia se matar, apontando a arma para minha mãe, dizendo que ia matar ela, e uma situação bem, bem preocupante, bem difícil. Mas você via que não era ele, sim um mal que estava na vida dele. Né? Mas naquela época você não tinha esse entendimento, Não tinha esse entendimento nenhum. Você era uma criança. Era uma criança, devia ter uns 5, 6 anos quando eu comecei a entender mais. Traumatizante, então. Traumatizante, E aí o que acontece? Como a minha mãe tinha sido da igreja, ela cantava em casa quando tomava banho, e isso atormentava meu pai. E aí ele falava para ela parar. E toda hora brigava com ela para ela parar. Quando ela cantava músicas da igreja. E isso trazia uma insatisfação, um incômodo. Realmente a gente percebe que era uma atmosfera espiritual mesmo. Totalmente. Tanto que era tão carregado que um dia uma moça da igreja foi orar lá na fábrica, e quando ela estava orando, expulsando o demônio, saindo da fábrica, saiu uma cobra e foi no meio do percurso, assim, numa mostra de que realmente o mal estava sendo expulso dali. E em seguida ela foi na minha casa orar, e ela viu aquele quadro da sereia e falou, esse quadro é consagrado. E aí tirou, e aí quando eu cheguei,
Eu não estava no dia. Quando eu cheguei, no outro dia que eu vi o quadro não estava lá, eu falei, cadê o quadro, né? E comemorando por não estar mais aquele quadro. E aí minha mãe contou que a moça tinha olhado e falado que tinha. Eu falei, eu sabia que tinha alguma coisa. Porque era como se ele olhasse para mim e ficasse me olhando aonde eu iria. Então era bem perturbador. E aí, como minha mãe estava, ela cantava músicas, né, da igreja, e o meu pai não gostava, e ela continuava cantando, eu questionava minha mãe, por quê? O que é Deus? O que seria Deus? Eu comecei a entrar em parafuso, né, para entender o que era. Até porque eles iam para a igreja quando eles eram jovens, né? Nem se conheciam. Isso, Ambos separados ainda. Separados. E aí eu cresci indo só nas missas de domingo. Né? E era um contato bem frio, superficial, né? E eu perguntava para ela o que era Deus, e ela tentou me explicar de várias formas. E aí um dia, quando ela não tinha mais o que explicar, ela falou assim, faz o seguinte, você é criança, Deus te escuta, entra no quarto, fecha a porta e conversa com Deus, que aí Deus vai se revelar para você. E foi isso que eu fiz, fui lá, fechei a porta e comecei a conversar com Deus e pedindo para que ele se revelasse. Eu saí dali e fui brincar. E eu era fã. Legal, só um pouquinho, deixa eu só... Você viu todo isso acontecendo, esse lar disfuncional, né, que acontecia. Seu pai ali provocando sua mãe ali na naturalidade dela, cantando o que talvez de repente trazia paz para ela. E no meio de toda essa crise, de toda essa opressão, que a gente pode chamar assim, você teve uma curiosidade de conhecer quem era Deus. Quem era Deus. Olha só. Você entende que isso talvez fosse um chamado da parte de Deus ali no seu íntimo? Eu acredito que sim. Você estava ali por volta de qual idade, mais ou menos? Uns 6 para 7 anos por aí. Olha só. Incrível, né? E ali você já recebeu, teoricamente, um chamado da parte de Deus. Exato. E ela, por mais que ela não estava vivendo a cultura cristã, ela falou para você o quê? Direciona ao quarto, ela soube te dar um ensinamento precioso. Exatamente. Conta aí pra gente aí, tô curioso. Legal. E aí foi aonde eu entrei, falei com Deus, saí, e eu era fã do Michael Jackson. Michael Jackson. Quem não é? E eu fazia aquele passinho do Moonwalker, mas eu queria fazer aquele passo que ele vai, se inclina pra frente e volta. O mais difícil aqui. Mais difícil. Mas eu nem sonhava que tinha os truques, pino, né? Que segurava. Bacana. E aí, o que eu fazia? Faz ainda hoje também? Ainda faz o Moonwalker? Não. Hoje não dá mais. Hoje não. Legal. E aí, pra tentar imitar, o que eu fazia? Eu segurava no corrimão de casa, no sobrado, com uma mão e com a outra na parede. E eu ia se inclinando. Bacana. E voltava. Deu seu jeito, né? Dava o meu jeito. E aí, bem naquele dia, eu fui fazer essa situação que eu já era acostumado a fazer. E no meio do corrimão tinha um orvalho e eu escorreguei. E eu ia me arrebentando ali. E você estava na parte de cima da escada? Na parte de cima da escada, bem na ponta da escada. Olha o risco, hein? Então a escada aqui, eu na ponta, eu fiz essa inclinação e escapou e eu ia me arrebentando. Porque meus braços ficou para trás. Então eu ia se arrebentar. Só que nessa que eu fui para frente, eu senti literalmente uma mão grande pegando no meu peito e me trazendo de volta. Meu Deus. Quando eu voltei, eu achei que era meu pai que tinha me salvado. E eu olhei para trás para agradecer, só que meu pai estava longe de mim, de costas, com uma mão fechando a porta de casa e com a outra segurando minha irmã de colo no colo. E ele só virou o rosto e falou, obrigado pelo quê? Nem ele viu, nem chegou a ver. Nem viu, ele nem sabia. Olha, foi uma experiência... Foi uma experiência... Para você mesmo. Totalmente particular comigo. E foi resposta de oração do que eu tinha pedido. Sim, você foi ao quarto, exatamente. Fez como sua mãe tinha... Foi no mesmo dia. No mesmo dia, Deus se apresentou para você. Deus se apresentou. Que privilégio, hein? Privilégio. E aí eu falei com a minha mãe, ela falou, exatamente Deus que se manifestou. Rapaz, que história, hein? E aí, minha mãe, nessa situação, né, que tava quase falência, né, do meu pai, ele só não faliu. A crise. Crise no financeiro, né? Crise no financeiro, crise matrimonial também, por que não dizer, com os filhos. Exato. E aí foi aonde ela tentou todas as mandingas que você imaginar, apelou para todos os deuses, né? Você vê uma certa incoerência, né? Porque ela soube algumas coisas, louvor ali,
a instrução para entrar no quarto, orar, pedir, falar com Deus, e em contrapartida, na verdade, existia uma certa confusão, né? Por falta de direcionamento. É uma confusão que o mal colocou na mente dela e foi tão grande que a minha avó, mãe do meu pai, né? Ela frequentava macumba, né? Já existia então ali uma... E aí ela chegou na minha mãe e falou, você já tentou de tudo, por que você não vai na macumba? Ela falou, quer saber? Oportunidade perfeita, né? Eu tô aqui, eu vou. E eu lembro que ela me pegou e eu fui junto. Então por isso que eu lembro muito bem de como foi. Então era uma casa, tinha um corredor, que lá no fundo tinha uma edícula e é onde a mãe de santo atuava ali. Fazia tudo. E aí eu fui junto com ela, a gente entrou, aquela cena bem, né? E aí a gente subiu, quando entrou dentro da sala, que ela atendia, um espírito manifestou nela, né? O mal entrou nela e o que ela tinha na mão, ela pegava e jogava na gente, começou a gritar com violência, sai daqui, você não é daqui, sai daqui! E a minha mãe, assustada, me pegou, juntou no colo, mas correu e saiu aquele corredor. E isso aconteceu após o episódio da escada. Após o episódio da escada. Então, aí a gente... aquilo, a lei de Deus já tinha marcado, não tinha jeito. A gente entende isso hoje, né? Claramente que pela experiência que você teve com Deus, algo com certeza no mundo espiritual incomodava o mal. Exato. Você recebeu ali um sinal de Deus, algo que te diferenciou. Não só eu, mas a minha mãe, porque ela já tinha aceitado Cristo, né? Ela já tinha se batizado, inclusive. Só estava ali sem direcionamento, acabou recorrendo ao que estava mais fácil ali, que estava sendo ofertado na hora. E aí foi onde ela saiu e ela chorava muito, porque Deus falou com ela claramente que ela deveria, que não era para ela estar ali, porque ela sabia o caminho certo e ela estava indo para o caminho errado. Só fazer uma observação aí dentro do que você falou. Acontece que muitas vezes a situação ruim se apresenta no nosso caminho e às vezes é uma forma de Deus nos colocar de volta na rota, no eixo, né? Se ela fosse de repente numa igreja, vou colocar aqui numa igreja evangélica que seja, e ali Deus não falasse com ela, ela poderia ali de repente de forma, né, triste, vazia, sem direcionamento e voltasse sem direcionamento. Mas ela não foi na igreja? Olha só que incrível a forma de Deus agir dentro do seu testemunho aí. Deus usou uma situação, a gente pode colocar aqui negativa, ela foi recorrer a algo, né? E ali ela foi confrontada. Exatamente. E ali o impacto foi bem maior. Da forma que Deus usou ali o próprio ambiente, da forma como que aconteceu, impactou ela muito mais a ponto dela reconhecer o que eu estou fazendo. Né? Pode continuar. Foi exatamente isso. E aí ela voltou e aí o que acontece? Eu vou pontuar uma situação. Nessa minha situação do início, como a minha mãe estava com muita dificuldade, né, nesse conflito todo que estava acontecendo, e ela estava discutindo com a minha avó sobre uma situação, né, que estava acontecendo. Certo. E eu pedi para assistir o filme da Turma da Mônica. E ela, na confusão toda, ela não percebeu, ela colocou o filme, estava o volume baixo, ela foi para a cozinha e acabou colocando um filme pornográfico para eu assistir, que meu pai tinha, e não sabia que tinha feito isso. E como estava o volume baixo, eu acabei assistindo todo o filme sem ela perceber. E você era uma criança? Também com essas 6 para 7 anos tudo de idade. Aconteceu mais ou menos. Tudo nessa período. 7, 8, de 6 a 8 anos, mais ou menos, foi onde aconteceu toda essa situação. E eu era uma criança, mas eu me viciei na pornografia naquele momento. Porque ali eu sabia que era onde ficavam as fitas, e quando as pessoas saíam de casa, eu ia e acessava essas aconteceu fitas. De forma inocente, porém foi ali com pequenas injeções ali, foi se tornando algo crônico. E aí minha mãe, ela volta da questão da macumba, ela volta, e no dia seguinte Deus manda uma pessoa da igreja levar um jornal para ela. Ela recebe esse jornal da igreja. Meu pai, ele odiava crente, então ele de pronto joga fora e discute com ela. Mas ela fala, poxa,
eu sei que é ali que é o lugar que eu vou ter que ir. E aí ela convence meu pai a deixar ela ir nessa igreja. E ela vai. Ela vai uns 3, 4 cultos e aborda meu pai um dia e fala: "Pô, tá sendo legal, você pode ir comigo?" E aí ele, nervoso, fala pra ela: "Ó, até deixar você ir, tudo bem, mas não me enche o saco com esse negócio de igreja, porque eu não vou nesse lugar, e digo mais, você não tem fé pra me levar pra esse lugar." E isso ainda mexeu mais ainda. Mas era o próprio mal falando na boca dele, né? É. E aí foi aonde isso mexeu com a minha mãe. Minha mãe foi na igreja e buscou pelo meu pai já no dia seguinte. E no mesmo momento que ela estava clamando por ele, Deus incomodou ele em casa e ele foi atrás de um amigo dele que era cristão, que já ia na igreja, e que ele tirava sarro pra caramba, dizendo que ia lá para dar dinheiro pro pastor, tal. Ele foi lá e começou a perguntar para ele para entender mais. Fala mais sobre o seu Deus. Olha E só. aí foi onde ficou o dia inteiro contando, falando. Ele foi alcançado. Foi alcançado ali. E no dia seguinte eles já estavam indo na igreja e foi o começo de tudo ali, naquele momento que conheceu, né? Olha só que interessante. A gente conhece pela história que a fruta, às vezes, ela não está madura, ela é machucada, ferida. A ostra, para produzir a pérola também, ela é ferida. Então, a gente vê, muitas vezes a gente reclama das dores, né? Muitas dores na nossa vida, no nosso caminhar. Por que eu estou passando por isso? Por que tanta dor? Por que tanto mal? Mas isso traz pra gente o quê? Uma lição importante, como na vida da sua mãe. As negativas que fizeram ela avançar para o próximo passo. A negativa ali dentro daquela experiência ali no centro espírita, que fez com que ela retornasse de fato a Deus. Exato. A negativa do seu pai ao dizer para ela: você vai precisar aumentar a sua fé, senão eu não vou me mover. De novo, uma negativa, para ela voltou para os pés do Senhor, vou buscar. Agora quero ver. Aí se tornou algo pessoal. Então, os enfrentamentos que na nossa carreira, na nossa vida, assim como Davi, quando a gente olha para a história de Davi, muitos podem falar, ou José, os irmãos de Davi, os irmãos de José, fizeram mal a ele. De forma alguma, a gente tem que entender que dentro do projeto de Deus, de toda essa estrutura aí, ele colocou, aquele mal foi necessário. É um mal necessário para que te leve para o próximo nível. E essa sua história é fantástica, serve de lição. Muitas coisas, muitos, né, valores preciosos eu já estou extraindo daí. Tenho certeza que as pessoas ali de casa também, quem está assistindo esse vídeo, serão impactadas. E isso só está no início. Só está no início. Eu convido até, né, quem estiver assistindo, que está enfermo, preste muita atenção, porque o que eu vou falar agora vem de encontro com você. Está enfermo, que está com esse sal, né, que você comentou, né, que o sal entra para machucar a ostra e virar uma pérola. Isso. Então vai acontecer essa pedrinha, né? Eu vou explicar o que aconteceu comigo e que depois Cristo me falou sobre isso, e vem de encontro com o que você está falando. E aí começou minha jornada aí, mas para encurtar um pouco, né? Certo. Quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos de idade, não, 18 não, minto, já era um pouco mais, eu estava na faculdade, e eu moro e resido, né, no ABC. E fazia faculdade próximo do metrô Santa Cruz. Certo. Então eu fazia esse trecho todo dia. De carro. E naquele dia, eu fiquei 2 dias sem dormir, fazendo trabalho de escola, emendando trabalho de faculdade com o trabalho mesmo meu, né? A demanda mesmo alta. A demanda estava alta e eu acabei tendo que fazer isso aí. E eu estava com o corpo extremamente esgotado. E eu dava carona para um amigo meu, e justo naquele dia esse amigo não foi. Eu falei, poxa, eu precisava dele para estar conversando, para não dormir, que eu estou morrendo de sono, mas vim. E quando eu entrei no túnel Maria Maluf, eu estava de Civic na época, e eu entrei e eu apaguei. No volante, e eu comecei a sonhar que eu estava no meu quarto deitado, e eu ia me alongar, só que eu sempre me alongo assim, para poder já descansar. E eu dei essa alongada, e nessa que eu me estiquei o corpo, eu
pisei forte no acelerador. Você realmente alongou. Eu alonguei você estava mesmo, sonhando e alonguei. e o corpo respondendo ali no físico. Também. Então eu acelerei, fundei o pé e a velocidade foi lá em cima. E nessa que eu fui, só que eu sempre faço assim. E no sonho eu tava com essa mão aqui e essa mão assim, virada pro teto. Aí alguma coisa estava estranha. E aí eu olhei pra mão e falei, poxa, não é normal fazer isso. Quando eu acabei de falar não é normal fazer isso, o teto do meu quarto abriu, uma faixa de luz bem forte, eu vi a mão de Deus pegando na minha mão e virando com tudo. Nessa que eu virei com tudo, eu acordei virando a mão para onde ele virou. Meu Deus. E eu tirei fina de um golzinho que estava na minha frente, daqueles quadrado, modelo antigo. Sim. Mas eu ia dar uma pancada assim que, olha, em por alta Deus, velocidade, sobreviver e a pessoa da frente, que eu estava em muita alta velocidade. E eu tirei fina dele e passei. Uma intervenção. E foi intervenção de Deus, porque se eu virasse pro outro lado, eu tinha batido na parede e tinha me arrebentado ali. Era mortal de qualquer jeito. Ia ser mortal. Rapaz. Então foi um segundo encontro com Deus. Foi um segundo encontro com Deus e aí já baita livramento. Mais uma maturidade, né? Mais maturidade. E aí agora, o maior encontro que eu tive, que é onde eu quero chegar, foi no início do ano passado. Agora já mais recente. Muito mais recente. Eu cheguei a morrer. É difícil falar porque toda vez eu me emociono, mas eu morri mesmo. E eu fui pro pior lugar que um ser pode ir. Meu Deus. Eu fui pro inferno. E eu jamais imaginaria que eu ia pro inferno, porque eu achava que eu estava fazendo tudo certo, né? Já tive convites até de mulheres para poder trair minha esposa e neguei, e sempre, sabe, fiel ali, priorizando e achando que eu estava bem com Deus, que eu estava, né, seguindo ali liturgicamente, segundo que Deus estava. E na verdade, quando eu morri, que eu fui pro inferno, chegando no inferno, eu desesperado, clamando a Deus e pedindo misericórdia, e Deus teve misericórdia. Eu senti a presença de Deus mesmo, Cristo atrás de mim, e Cristo falou para mim, se você continuar fazendo o que você está fazendo, é para cá que você vai. Meu Deus. E aí, assim que ele falou isso, eu voltei pro corpo, e quando eu voltei, eu comecei a clamar a Deus e perguntar o que tinha acontecido, por que aconteceu aquilo. E aí Deus foi e falou para mim o seguinte, só falou o versículo e ficou na minha cabeça o versículo. Ele falava o versículo que na verdade até o TDAH um pouco alto, né? Então, mas Deuteronômio 5:21. 5:21. E ele ficava falando para mim Deuteronômio 5:21. Deuteronômio 5:21. Eu saí, já fui pegar a Bíblia e ler o que estava escrito em Deuteronômio 5:21. E é exatamente a passagem que fala sobre você desejar a mulher do próximo. Olha só. Então, assim, eu ainda tinha, como eu tive esse vício na infância de pornografia, eu mantive esse vício durante a vida toda, porque antigamente era mais difícil, porque você tinha que esconder uma revista para entrar, por exemplo, no banheiro para ver. Ou as pessoas saírem para você pegar uma fita, ou você tinha que alugar uma fita, era muito mais difícil. O acesso era mais restrito. Era muito mais restrito. Hoje não, hoje você tem na palma da sua mão, é uma ida rápida no banheiro, você já tem tudo aqui. E você pode fazer o que você quiser e ver o que você quiser ver. E isso veio me seguindo. Então, quer dizer, quando eu via vídeos aqui, eu estava vendo vídeos de mulheres casadas e desejando essa mulher. E a gente acha, nós cristãos, eu digo por mim, mas a maioria, né, acaba achando isso, que o pecado vem só em você se deitar com a pessoa. E aí eu entendi o que Cristo disse quando foi questionado sobre quem pecou, se foi... E aí ele falou assim, o que Moisés diz? Se deitar, eu digo ainda mais. Se você desejar a mulher do próximo, você já pecou. Então, assim, isso é muito difícil. E aí eu entendi também uma outra passagem que a Bíblia fala sobre a armadura de Deus e quando Cristo fala sobre o capacete da salvação.
Porque o que nos dá salvação é esse capacete da armadura que nos blinda dos pensamentos. Porque muitas pessoas vão acontecer igual aconteceu comigo. Às vezes você está numa situação e você acha que você está bem, e por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. E por isso também eu entendi que no final dos tempos, muitos iam dizer: Senhor, no seu nome eu curei enfermos, no seu nome eu expulsei demônios. E Deus vai falar: arreda-te de mim porque eu não te conheço. E isso veio de encontro comigo, porque eu ia achar que estava nesse grupo de pessoas e eu estava exatamente no grupo desses que Deus não conhecia. Isso é muito sério, porque às vezes a pessoa está enferma e não sabe. Não sabe? Conhecendo a sua história, a gente vê que você teve acesso quando você ainda não tinha o poder de decisão. Eu não quero isso para minha vida. Foi colocado algo ali. Então foi algo que você foi uma vítima dentro dessa história e isso se arrastou por toda uma vida que te levou a viver talvez, vou colocar aqui, uma das piores experiências e ao mesmo tempo mais extraordinárias experiências, que foi de morrer. Mas também de entender o quão grande é o amor de Deus pela sua vida, pelo projeto que Ele te entregou, que Ele teve capacidade de te mostrar através dessa situação, o quanto Ele te amava, e que te alertava onde você poderia, de repente, se você continuasse com os caminhos que você estava. Uma intervenção, mais uma vez, usando a dor. Quem quer morrer para ouvir que está errado? Né? E como tratar isso também, levanta uma questão importante, como tratar algo que não se vê. Quem está sabendo que você sempre trabalhou na igreja, como diz, ali com a sua família, casado, um bom cidadão, como as pessoas iriam saber que você tinha essa dificuldade ou essa questão a resolver? E é exatamente isso que você falou, porque eu falo assim, nitidamente, se eu tivesse permanecido morto, eu tenho certeza que os meus familiares que me conhecem iam dizer: pelo menos ele está num bom lugar. Jamais iriam imaginar aonde você estava. Imaginar que eu estaria sofrendo todo esse tempo. Olha só. Já seria um ano de sofrimento. E aí, isso me levou a uma situação que eu conversei com Deus, por isso que eu falo para você que está enfermo, que está ouvindo agora o que eu estou falando. Isso me levou a uma situação que eu perguntei para Deus um dia. Eu falei: poxa, mas por que tanta gente enferma no hospital? Por que tanta gente passando dificuldade? E Deus me revelou uma situação que eu nunca tinha visto isso antes. Ele falou o seguinte: assim como você achava que estava bem e ia no inferno, essas pessoas que estão no hospital, eu estou deixando elas passarem um pouco de dor, porque não é nada comparado ao que tem que vem por vir, que é o inferno, para que elas se arrependam. É uma oportunidade. E é uma oportunidade para que elas se arrependam. Por isso que você vê muitas pessoas, e isso aconteceu com a minha avó, essa avó que eu falei que era macumbeira, ela se arrependeu no leito de morte, ela estava ali doente, e ela se arrependeu e foi batizada. Assim que ela foi batizada, ela faleceu. Então você vê que Deus estava tendo misericórdia da vida dela. Ela teve a oportunidade. Quantos não têm? Quantos não têm? E hoje a gente vê nosso corpo de Cristo, né? A gente que está ali mais perto da Bíblia, que está mais... A gente, infelizmente, indo para um caminho errado. Porque Cristo falou isso para mim. Por que isso? Existem 2 mandamentos que são perenes, que Deus colocou aqui na Terra, que não depende certamente de Deus agora, porque Ele já nos deu, de acontecer. Como assim? São duas situações, que é a prosperidade e a questão da cura na saúde. Então, como assim? A prosperidade é um mandamento que já é feito por Deus lá atrás em Gênesis, que Ele diz o seguinte: aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se você planta maçã, você não pode colher abacaxi. É a semeadura. Então, isso é uma ordem que Deus colocou, e por isso que você vê pessoas que são satanistas, lei, né? que prosperam, pessoas que não têm nada a ver com Deus que prosperam, e às vezes porque ele está plantando aquilo. E se um satanista plantar maçã e você plantar maçã, os dois vão colher maçã. Exatamente. Porque isso é uma lei que Deus colocou em Gênesis. E existe uma outra situação que Deus colocou, que é a situação da fé. Ele colocou um poder muito grande em nós, que chama fé.
E essa fé é indiferente se você está conectado com ele ou não. Por quê? E aí ele falou, tem uma parte na Bíblia que Cristo está curando e uns publicanos encontram ele e falam assim, ele só pode ter parte com demônio. E ele fala assim, eu não Faz tenho... isso em nome de Beelzebub. Exatamente. Ele fala, eu não faço em nome de Beelzebub. E outra, Beelzebub não cura, porque se ele curar, se o mal curar, ele está sendo dividido, está dividindo o reino, e reino dividido não subsiste. Então ele não cura. E aí isso me levou a uma pergunta. Por que você já deve ter visto situações de pessoas que vão em um centro de ocultismo e é curado, e tem contato com outras situações que envolvem o satanismo e é curado? E como que ele é curado? Isso acontece, sendo que o mal não faz. Porque antes eu achava mesmo que o mal saía da pessoa para fingir que ela estava sendo curada, para ajudar ali e ela permanecer naquele caminho. Mas não acontece isso. Algo ilusório, né? E aí foi onde Cristo me revelou isso aí. Ele disse o seguinte, se você for ver na Bíblia, todas as vezes que Cristo fala que a pessoa é curada, primeiro ele pergunta, o que quer que eu te faça? E a pessoa fala assim, eu quero voltar a ver. Fala, você crê nisso? Ele fala, creio. Então ele fala, pela sua fé você será salvo. Então foi a fé da pessoa que salvou. Em nenhum momento ele fala, então meu pai me ouviu e te curou. Não, a sua fé te curou. Concordando com isso, a gente vê aquela passagem do tanque de Betesda. Exato. Né? As pessoas ficavam ali, aguardavam a agitação do tanque, que criou-se um mito em torno daquilo, que vinha um anjo, descia, agitava as águas, e as pessoas que desciam ali, a primeira a descer, alcançava a cura. A fé era tão grande que o rapaz da Bíblia lá, paralítico, 38 anos, estava aguardando ali, mesmo conhecendo, ele era judeu, conhecia toda a história do povo judeu, conhecia o Deus verdadeiro, ainda assim se seduziu, né, vou colocar assim, foi seduzido por aquela proposta de uma cura que não vinha necessariamente da parte de Deus. Muitas pessoas acabam se enganando e recorrem a diversas fontes, né, e acabam pela fé, como você colocou aí, muito bem colocado, pela fé recebe a cura. Recebe a cura. E aí entra aquilo que eu comentei, que Cristo fala no final, né? Que ele fala que muitos curarão, né? Muitos em meu nome, ser curados em meu nome, mas não tem parte comigo. Então você vê que ele curou, ele foi próspero, mas não teve parte com Deus. Teve parte. E aí é onde eu quero chegar aqui. Infelizmente hoje nas igrejas, infelizmente não estou generalizando, mas uma grande parte, né? Está focado em dois caminhos, que é cura e prosperidade. E são dois caminhos que não dependem necessariamente de Deus de acontecer. E o que a gente mais precisa focar hoje é o que estamos falando agora, que é a salvação. Porque igual eu, tem um monte de gente dentro das igrejas que achava que estava bem, que ia ser salvo, no final não era isso que ia haver. Então a gente precisa trabalhar com isso, e por isso que eu vim aqui conversar com as pessoas, para alertar as pessoas, porque é isso que eu queria, que se alguém, se fosse, por exemplo, você que tivesse passado isso, eu gostaria que você me contasse isso, assim como aconteceu na parábola, que não é parábola, na verdade, que é uma história verídica que Cristo conta, sim, do rico e do Lázaro, onde o rico foi para o inferno e Lázaro para o céu, e aí ele está lá sofrendo e pede para Lázaro molhar o dedo e pôr para ele beber e tal, ele não, e fala, então pelo menos me deixa voltar para avisar os meus parentes que isso aqui existe e olha onde eu tô. E aí Deus fala, não, eles já têm os profetas, e Deus teve a misericórdia de me trazer, como esse rico queria ter vindo. Olha só, é forte. E não veio. Incrível. Então hoje eu tô aqui, eu tô conversando com você, estou conversando com vocês. Não deixa, não brinca, porque pensa o seguinte, se o mal tá na sua cabeça dizendo que eu tô falando é mentira, pensa o seguinte, é um jogo de aposta. Se você apostar que é mentira, você vai pro inferno e você vai sofrer a eternidade. E se você tiver certo, você pode ir pro céu também.
Mas se você apostar e ver que eu estou falando a verdade, você tem muito mais a ganhar do que se você apostar contra. Porque se você acha que você vai para o céu de qualquer jeito, e não for, que era o que eu achava, você tem muito mais a perder do que se você apostar no que eu estou falando. Então é por isso que eu venho aqui para alertar as pessoas, principalmente quem já está numa situação enferma. Porque Deus está deixando cada dia que você acorda mais aquele dia para você poder se arrepender, se consertar, ir lá na Bíblia, procurar as coisas que Cristo fala que é pecado, que leva para o inferno e abandonar. O meu problema era a pornografia, mas o seu pode ser outro. Então o mal sabe qual que é o problema de cada um, investe pesado, porque ele sabe que ali é o ponto fraco da pessoa. E aí, para mim, o ponto fraco que pode ser o seu, pode ser tranquilo de resolver. E assim como você pode estar ouvindo o que eu estou falando e falar, pô, mas cair nessa daí, mas cada um tem a sua dificuldade. E não só isso, eu entendi também aquela passagem que Cristo fala sobre que compara a gente com as árvores, né? E que a árvore, ela Deus é a árvore, a gente está conectado com ela. E eu recentemente também descobri uma situação que eu não sabia, que na Bíblia, quando Cristo fala que João Batista fala, né, sobre eu batizo com água, mas virá um que vai batizar com o Espírito e com fogo. Na verdade, quando ele fala, a gente acha que as duas coisas são a mesma coisa, mas são duas coisas opostas. Ou você é batizado com o Espírito, ou você é batizado com fogo, que na verdade não é um batismo com fogo, e sim você vai ser lançado no fogo eterno. Então é onde as pessoas às vezes erram hoje em dia. Até tem louvores que você canta, me batiza com fogo. Não cante mais isso. Você tem que falar, me batiza com o Espírito Santo, porque quem não for batizado com o Espírito vai ser batizado com fogo e vai ser lançado com fogo. Que é o Espírito da sabedoria. Que é onde você acaba sendo lançado. Então a gente tem que ficar conectado com Deus. E para ser conectado é com os frutos do Espírito Santo. Por isso que Cristo, quando vem na árvore e ela não está em fruto, ele fala e ela apodrece. Você sabe o que eu acho incrível aqui, Fabrício? Estou aqui tendo a oportunidade de falar com você. Você que é um cara esclarecido. Você não é uma pessoa que conhece outras culturas, viajou bastante. E você ter essa propriedade para falar. E essa verdade. A gente percebe isso no seu olhar, na sua entrega, que você tem algo, como você falou, como Lázaro, né? Esse Lázaro que não teve oportunidade de voltar, ou o rico que teve, o rico não teve oportunidade de voltar para avisar os parentes, mas você está aqui hoje como um mensageiro de Deus. E dentro da sua experiência e dentro de todas as suas pesquisas, todo o seu trabalho que você fez, o que você pode nos deixar de alerta e de repente conhecer um pouquinho aí das coisas que acontecem no mundo, nas outras culturas? A gente sabe que existem muitas culturas e pessoas que infelizmente adoram outros deuses, muitos por ignorância, mas o que você pode contribuir dentro da sua mensagem, sua esperança de fé? Foi muito bom você ter tocado nesse ponto, porque eu quero ajudar a alertar as pessoas também nessa situação. Com a agência de publicidade, quando eu tive agência, né, como eu fiz trabalhos para grandes players e fiquei envolvido até mesmo com política e pessoas globais, né, atores globais, tudo, eu descobri e conheci o mundo por detrás dos bastidores que as pessoas não enxergam. E muitos acabam se envolvendo com esse mundo e fingindo que aquilo é normal, e outros acabam entendendo que precisa ser revelado, mas se eles falam qualquer coisa, o sistema de pronto fala que aquilo abafo, como fala, teoria da conspiração, que eles gostam de falar. Dá uma abafada. Dá uma abafadinha, né? Mas é bom a gente até... O que eu vou explicar é muito bom, porque vocês vão entender como a gente chegou nesse ponto. Eu estudei bastante sobre isso. Isso iniciou lá atrás,
um pouco antes de Napoleão surgir para o cenário mundial, na França, juntaram-se dois grupos para discutir política dentro de uma quadra de tênis. Jogo de tênis mesmo. E à direita dessa quadra ficou os cristãos, e à esquerda dessa quadra ficou os iluministas, que tem esse nome por serem adoradores de Lúcifer. Vulgo, diabo, demônio, capeta, mesma coisa. E aí o que acontece? Eles eram a minoria e forjaram a Revolução Francesa para tomar o poder. E nisso eles matavam mais de 100 cristãos guilhotinados por dia em praça pública para acabar com o cristianismo e eles tomarem tudo. E foi aí que surgiu o famoso direita e esquerda da política que tanto se fala hoje. Por isso, pelo lado da quadra que cada um ficou, já era polarizado. Já era polarizado dali. E por isso que o core da esquerda, ele nasce do iluminismo, então o core dele sempre foi e sempre vai ser um core anticristo. Como assim? Cristo fala para você não abortar, por exemplo, e a esquerda é a favor do aborto. Cristo fala para você não usar drogas, eles são a favor das drogas. Cristo fala para você não roubar, eles veem glamour no roubo. Então, são outras situações que eles pregam. É a velha luta, né, do bem contra o mal. Exato. Agora, quem que é o bem e quem que é o mal dentro E eu falo para você, se você gosta da esquerda ou gosta da direita, eu peço para você que está ouvindo principalmente agora, não se prenda a isso. Entenda tudo que eu vou falar, porque você vai entender que eu entendi tudo como funciona e eu entendi o que rege um lado e o que rege o outro. Então eu vou mostrar para vocês os dois lados por trás disso daí. Então o que acontece é o seguinte: aconteceu isso e a gente pausa um pouco essa parte da história para vocês entender melhor de Napoleão, porque daí então sempre foi direita e esquerda na história, e a gente dá um salto na história e vai para a década de 60, que foi o auge da Guerra Fria. A Guerra Fria era a guerra entre direita e esquerda, mas voltada pelo viés econômico, para mostrar para o mundo que a gente tinha um sistema econômico melhor. Só que o sistema econômico da esquerda estava falindo, então estava fraco, ninguém estava aderindo ao sistema deles. Foi aí que surgiu um italiano chamado Antonio Gramsci, que era iluminista, esquerdista, satanista, enfim, e ele juntou a liderança e falou o seguinte: olha, se a gente continuar brigando pela economia, a gente já perdeu a guerra e a gente precisa fazer outra coisa. Então a gente deixa um pedaço pequeno brigando pela economia e vamos focar no que realmente interessa, que é a cultura. Porque uma cultura bem enraizada não sai mais de dentro do povo e você manipula esse povo com massa de manobra facilmente. E aí você fala, cara, mas como que você vai trocar a cultura de pessoas formadas como eu, você? Não dá para mudar assim do dia para noite. E aí ele falou assim, não, a gente esquece essa geração e foca na geração futura, que são as crianças. Elas sim você consegue porque é um livro em branco. O homem é produto do meio. Socialismo. E aí ele falou assim, tá, mas como que você vai falar para uma criança na frente dos pais que são cristãos que o iluminismo é bom? Eles não vão deixar. Ele falou, já sei, a gente vai entrar infiltrado nas escolas como falsos professores ali, e ali a gente vai ter as crianças até se formar para poder falar o que a gente quiser. Os pais não vão estar lá ouvindo, não vai ter outro professor com outro pensamento na sala ouvindo, porque é um professor por sala, e sem querer os pais vão estar endossando em casa, dizendo o quê? Estuda, obedece os professores. Obedece os professores. O professor é a sua segunda mãe. Exatamente. É a tia, é um membro da família. Exatamente. É alguém importante na formação da criança. E foi aí que a gente acabou perdendo essa geração, porque foi aí que eles fizeram isso. E para provar o que eu estou falando, que não é besteira, como a União Soviética já era deles, eles focaram em tomar os Estados Unidos, e aí eles entraram pelas escolas, né? E você pode depois dar um Google, e você vai ver no Google que foi em 60 que eles proíbem as bíblias nas escolas e começam a ensinar um ensinamento de Darwin, dizendo que o homem veio do macaco, que Deus não existe e tal, para desconectar o homem de Deus para depois entrar com o ocultismo. E dentro desse cenário também você vê o surgimento ali dos primeiros hippies, movimento hippie, toda aquela nostalgia, aquela liberdade, apologia a diversas, né? O movimento hippie, na verdade, ele nasce quando lá puxa, fugiu o nome Filadélfia. Não,
Ai, tá na ponta da língua. Que deu a guerra lá? Meu Deus do céu. Guerra de Na época dos hippies estava tendo uma guerra do Vietnã. Vietnã, Japão e... O Vietnã estava sendo tomado por um grupo, né, dos iluministas lá. E os Estados Unidos, entendendo isso, foi lá para não deixar eles fazerem isso. E quando eles chegaram lá, a esquerda, né, e os iluministas dos Estados Unidos criaram o grupo hippie. E por que eles criaram? Para dizer o quê? Por isso que o tema deles era faça amor e não faça guerra. Não mande soldados, para voltar e deixar eles fazerem o que estavam fazendo, porque eles estavam atrapalhando o que eles queriam fazer lá os jovens anarquistas. Exatamente. Não queria saber e para você ver como que a cultura é tomada pelos iluministas, pela esquerda, né? Que foi a primeira vez que se conseguiu, e única que conseguiu juntar todos os artistas, os grandes artistas da época, Michael Jackson e tudo mais, para fazer aquela música chamando como se lá fosse um lugar de dificuldade, né? Que era para eles saírem do Vietnã e voltarem para cá. Você falou aí uma questão que, defendendo o meu lado, né? Músico, e a gente entende o valor da música, padrão da música. Dentro do seu testemunho, nós vimos aí a intervenção, a propriedade musical ali, dentro da briga ali do seu pai e sua mãe, ela cantando louvores, o tanto que o reino espiritual se manifestava. E a gente vê agora dentro dessa história aí, concordando com o que você está falando, massificando toda uma cultura musical de apologia ao uso de drogas, entorpecentes, alucinógenos, que criou-se toda uma estrutura de jovens rebeldes e aquele movimento que foi, talvez, como você falou, a priori, para limitar ali jovens de lutarem por bens, né, por objetivos reais, e ali se espalhou para o mundo. Nós vemos aí nessa época aí surgir grandes nomes, Bob Marley, né, Led Zeppelin, bandas de rock que acompanharam esse movimento pop, hip, né, hip hop, rock, e aí vem o rock and roll, né, que também era progressista. Tudo isso falando a mesma língua. Exato. Né? Desconstruir modelos arcaicos, patriarcalismo, desconstrução dos métodos tradicionais de família. Exatamente. Um movimento ali muito bem pensado. E a música ela teve uma grande importância. A gente 70, 80, 90. Quando chegou nos anos 90, a música meio que deu uma, 2000 ali, foi uma migração ali, inclusive da era digital. Eu acredito que a música não se faz grandes episódios assim, falar a música que marcou como marcou naquela época, porque era o principal meio de disseminação de mensagens. Exatamente. Não só no meio secular, mas meio cristão também. Exato. Os mais belos hinos de poesia, as harpas cristãs dos cantores. Hoje não se produz muita coisa nesse sentido. Porém, a indústria musical ela migrou para uma indústria ali cinematográfica, streams, e ali a música ali que era o ponto principal se tornou sustentação de toda essa introdução, né? Você pode falar com mais clareza. Não só a música, mas você falou mesmo de filmes, né? Você vê que eles dominaram a cultura no geral, então dominaram Hollywood, por exemplo, e aí você entende hoje porque no prêmio da estatueta, eles tiraram sarro dizendo, né, do Oscar, dizendo que ninguém agradeceu a Deus. Então, assim, eles foram tomados pelo satanismo, e para você entender hoje, a tal ponto que antigamente, por exemplo, você torcia pro mocinho, antes de 60, por exemplo, você torcia pro mocinho, era sempre no Bang Bang, era o xerife, né? Para você ir pelos valores da lei. Hoje você assiste La Casa de Papel, você torce pro bandido. Velozes e Furiosos, você torce pro bandido. 11 Homens do Segredo, bandido. A gente torcia pro Batman, as crianças de hoje torcem pro Coringa. As meninas torciam para as princesas, hoje torcem pra Malévola, que era a bruxa no tempo, pra Arlequina, a tal ponto... Você chegar ao descaso de você assistir uma produção da Barbie, onde ela finaliza o filme falando que ela não precisa de homem, não precisa do Ken.
E o Ken é retratado ali como uma figura totalmente, né, desnecessária. Esses são valores invertidos. Cadê a moça que era criada com os valores ali? Vou até colocar um pouquinho mais o tempo europeu ali, as províncias onde a mulher era treinada com dotes, tocava piano para conquistar um bom casamento, construir uma bela família. E esse modelo foi se perdendo, se tornou arcaico, hoje se tornou ridículo. E sabe por que isso? O que acontece? Como eles entraram pelas escolas, antigamente as mulheres, né, as mães, ficavam em casa acompanhando a educação dos filhos e os pais iam trabalhar. As mães acompanhando essa educação, eles começaram a ver o quê? Peraí, o que estão te ensinando na escola, menino? Tá errado isso aqui. Falar que isso aqui... Não, isso não é valor certo, tá errado. Eu vou lá na reunião de APM e vou brigar por isso. Quando elas começaram a brigar por isso, o sistema se uniu de novo e falou assim, essas mães estão atrapalhando a gente tem que tirar elas de casa. Eita. Foi aí que eles criaram o movimento feminista, para poder tirar a mãe de casa, para ela trabalhar também. E eu não acho errado a mulher trabalhar, e mas não ter tempo de educar. Mas o problema é que foi pensado só para isso. Para não desconstruir a educação. Exatamente, para eles ficarem com o caminho livre. Porque os dois chegam em casa cansados, ninguém vai ter tempo de ver lição de casa, de filho, e aí o caminho ficou livre. Só que aí, como você falou, essa desconstrução matrimonial, por que depois? Mesmo os dois chegando cansados, depois de um tempo, chegava um período de juventude ali da criança, né, ali dos 10, 15 anos, ele começava a ficar tão rebelde que os pais falavam, o que está acontecendo? Só pode ser na escola. Meu tempo não era desse jeito. Não era desse jeito, só pode ser na escola, porque a gente não está ensinando isso em casa. E aí eles iam ver e era realmente a escola que estava ensinando eles a serem daquele jeito. Entendi. E aí como eles tinham essa base sólida, eles conseguiam reverter. E aí o mal fez o quê? Não, a gente tem que desconstruir essa base. Porque aí... E aí o que eles começaram a fazer? Por exemplo, nas novelas, né, que eles tomam, nós homens não assistíamos novela antigamente, era poucos que assistiam. Então era uma cultura mais feminina. Como a gente não tinha muito essa cultura de assistir, o que eles faziam? A gente tinha cultura, desde pequeno a gente sabia que o quê? Para ser um bom galanteador, a gente tinha que levar flores para nossa esposa, para nossa futura esposa, para nossa namorada, enfim. Então a gente cresceu com essa mentalidade. Nas novelas, eles começaram a falar que quem trazia flor era o marido que acabava de trair, ele ia lá e trazia flor. Mudou o conceito. E aí os homens que não sabiam disso, estavam vindo para casa e falaram, eu vou levar uma flor para minha esposa para poder garantir, as mulheres já estavam munidas com a informação. Exato. Aí trazia uma flor achando que estava tudo bem. Agradando. Aí a mulher ia fazer a unha na manicure, a manicure ela que assistia falou, acho que tem coisa aí. E aí disseminando um elefante ódio na cabeça da pessoa, atrás da orelha da pessoa. E aí começava. E aí nas novelas, em filmes, eles começaram a mostrar que a mulher ela era atraída e ela tinha que ficar quietinha e aguentar calada, para criar um ódio na mulher. E aí depois ela falou assim, não, mas por que você tem que sofrer calado? Você pode trair também. E aí a mulher que achava que estava sendo traída, porque nas novelas tudo que era corriqueiro do homem fazer, eles colocavam como coisas de traição, ela falou assim, não, vou trair também. E aí numa situação de dificuldade, de confusão, a mulher jogava na cara do cara, você acha que você me traiu, mas eu traí também. O cara falou, mas como assim? Como assim? De onde veio isso? E aí é onde depois eles vieram com a facilidade de separação. Não, então separa. Mais fácil separar. Mais fácil. E aí por que isso? Na separação, o João separa da Maria. O Pedrinho e a Mariazinha ficam vulneráveis. E aí o João começa a chegar na Mariazinha e fala, essa é culpa da sua mãe. E aí a mãe chega no final, é culpa do seu pai, é tudo culpa dele. E aí os filhos começam a ficar perdidos. Quem eu escuto? É um ou outro? Só que aí eles sabem que no passado eles ouviram dos pais dizer o quê? Escuta o seu professor, ele só quer o seu bem. Então agora quem faz o papel totalitário é o professor. E o que ele falar é lei. E agora o caminho ficou livre para poder fazer o que eles querem fazer. E aí você vê hoje a situação que ficou, o jeito que ficou. Fabrício, rapaz, esse é um assunto para uma série de vídeos. É uma podcast. Na verdade, não pode ficar só no podcast. Esse projeto tem que ser alavancado, tem que
né? Eu quero até, na verdade, fazer um convite para você que está assistindo, as pessoas aí, entender a importância e a preciosidade desse movimento. Vou colocar um movimento que você está criando aqui. Tenho certeza que Deus já permitiu que você passar por todo esse processo da sua vida, ter acesso a todas essas informações, todo esse conhecimento. Como recentemente eu ministrei na igreja, eu falei sobre tudo que Moisés passou. Ele cresceu num berço de ouro, cresceu ter acesso a todas as tecnologias, as ciências do Egito. Ele foi formado como um general, ele foi forjado em todas as áreas, porque Deus precisava de alguém preparado para liderar o povo na hora que saísse do Egito, como um libertador. Então eu vejo aqui na minha frente o Moisés. Moisés. Então você é o Moisés para a nossa geração. E eu posso declarar sobre sua vida que você vai em frente com os valores de Deus, né? Com tudo que Deus colocou no seu coração como missão, né? Se em algum momento tiver dúvida, lembre de tudo que Deus fez por você. Todos os encontros, eu acredito que Deus ainda tem muitos encontros com você, porque quando Deus chama alguém, Ele precisa estar em contato constantemente. Agora subiu o nível, agora vem outro encontro. Se prepare para novos encontros com Deus, se prepare para novas experiências, novas mesas, de repente, portas que possam se abrir na sua vida. E eu quero declarar que esse projeto também cresça, né? Que esse podcast aí hoje é um testemunho, mas podem ser abordados temas de grande importância para a nossa sociedade, como a nossa comunidade cristã, nossa sociedade em geral, que não fique só nesse programa. Quero agradecer a honra aqui de ter participado desse projeto piloto aqui, que eu posso assim chamar, e que você também, como criador aí do Espelho Vivo, né, possa falar para as pessoas aonde elas podem te acompanhar, onde pode ter mais um pouquinho do acesso a tudo isso que Deus te entregou, e quais são as formas que você já tem projetado para entregar todo esse valor para as pessoas aí, como missão aí de salvação. Amém? E é isso aí. Fica à vontade, pode falar TikTok, o que você tem. Convite para vocês seguirem no TikTok um canal chamado Espelho Vivo. Eu coloquei esse nome porque eu quero que a minha vida sirva de um espelho mesmo vivo, para que você se enxergue ali e veja os pontos que pode estar aprimorando. Eu aprendi uma vez que existem 3 tipos de pessoas: o burro, que não aprende nunca; o inteligente, que aprende na própria cabeçada, né? Ele vai lá e se arrebenta e vê que ali não é o caminho; e o sábio, que é o cara que para e deixa o inteligente ir e se arrebentar, e depois ele vai. Então, o Espelho Vivo é um canal feito por um inteligente que bateu a cabeça e para você que é sábio assistir e não passar por essa situação. E não só a minha história, mas tem histórias de outras pessoas também ali, muitas pessoas, para que a gente venha somar todo esse conhecimento e que nós não venhamos ser mais manipulados pelo mal, né, da forma que a gente tem sido até então. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Uma honra participar. Foi toda minha. Desejo sucesso para você, e nessa caminhada, precisando da gente, conta com a gente. Tá bom? Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Valeu, Até a próxima.